Erros que podem afundar o seu projeto de Business Intelligence utilizando Power BI. Esse é o assunto deste vídeo. Eu considero este um dos vídeos mais importantes que eu fiz no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Davi Fernandes e semanalmente eu compartilho técnicas de Power BI com casos reais. Então, se você gostou da ideia, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Fala, analíticos! Hoje vou compartilhar alguns erros muito comuns que eu vejo em muitos projetos e muitas empresas que estão utilizando Power BI. Então, fica até o final do vídeo porque tem dicas bem valiosas e importantes para você. A primeira delas que eu considero é que a pessoa começa a utilizar o Power BI e ela ainda não entendeu direito o que é Business Intelligence. Então, apesar de ser um assunto que eu já ter abordado em outros vídeos, eu acredito que esse seja um dos principais pontos porque as pessoas não utilizam o Power BI corretamente, porque não tem a ideia da abrangência da inteligência de negócio para a corporação como um todo. O Power BI é uma ferramenta e o Business Intelligence é um conceito, e esse conceito é suportado basicamente por três pilares. O primeiro pilar são os dados. E quando eu falo dos dados, eu estou falando dos dados da sua empresa, que estão, por exemplo, distribuídos em vários sistemas muitas vezes. Por exemplo, o seu ERP, onde você tem os dados lá da nota fiscal, né? Do pedido e assim por diante, ou outros sistemas, né, como o CRM, tem um outro objetivo de realmente todo o seu processo de vendas até o fechamento, né, da geração do lead até o fechamento, ou planilhas. Muitas empresas cadastram as metas em planilhas, portanto a planilha também é uma origem de dados. E os dados muitas vezes vêm de fora da empresa, das mídias sociais, por exemplo. Eu quero saber o que as pessoas estão falando no meu produto. Ou até dos bancos, né? Integração com os bancos, ou com sites especializados, né? Por exemplo, eu quero ver a taxa do dólar, coisas simples até coisas mais sofisticadas. E dados de diversos formatos, sejam eles imagens, texto, áudio, tudo que sejam dados que eu possa linkar com o meu negócio, eu posso utilizar numa estratégia de Business Intelligence. Então, o primeiro pilar são os dados. O segundo pilar é a tecnologia. A tecnologia que vai fazer exatamente esse link dos dados com o negócio. Então, o Power BI entra aqui. O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence, né? Então, e é uma ferramenta. Eu posso ter várias. Eu tenho que pensar, quando eu falo de Business Intelligence, eu tenho que pensar em segurança, eu tenho que pensar em arquitetura, eu tenho que pensar em banco de dados, eu tenho que pensar em desenvolvimento. Se eu estou falando de inteligência artificial, vamos falar o quê? Estou falando de estatística, vou utilizar que linguagem, por exemplo? Eu tenho que me preocupar com performance, eu tenho que pensar em arquitetura. Você viu a quantidade de disciplinas que está dentro da tecnologia? Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o voltado ao negócio, onde está o conhecimento. E o conhecimento está onde? Nas pessoas, nas áreas de negócio, nos processos da empresa, né? Então existe aquele conhecimento especializado, então vou dar um exemplo para vocês. Um analista de negócio que trabalha na área financeira. Provavelmente estudou finanças, provavelmente fez MBA em finanças. Então ele tem essa especialização, que é financeiro. Esse é aquele conhecimento especializado que já existe nas áreas de negócio. O segundo é aquele conhecimento novo que a pessoa está aprendendo. Então, por exemplo, a pessoa está aprendendo Power BI. Esse é um novo conhecimento. Ele está começando, tá? Não é a especialização dele. E tem aquele conhecimento que ainda você não sabe, que é o desconhecido. Muitas vezes, o que eu vejo? Uma pessoa especializada
trabalha com o Power BI e acaba criando análises e uma visão totalmente fora da caixa, desconhecida até então, das informações da área financeira e o impacto que isso traz para os negócios da empresa. Então esse é um exemplo aí do desconhecido. Então são esses 3 pilares. Basicamente, estamos falando de dados, tecnologia e conhecimento, pilares do Business Intelligence. Se você não entender isso, onde você entra aqui, você provavelmente vai seguir uma jornada dentro do Power BI, dentro da empresa, com muitas limitações. Isso está ligado com o segundo erro das empresas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu queria também compartilhar com vocês, pensando, no Business Intelligence, que o BI está dentro das áreas de negócio. Eu tenho aqui financeiro, comercial, operação, atendimento ao cliente, logística, RH, marketing, outras áreas. Cada empresa tem suas áreas. O que eu quero exemplificar aqui, que a grande maioria das pessoas que trabalham na sua empresa trabalham em diversas áreas da empresa, que faz a engrenagem funcionar. Mas existe uma área, que é a área de TI, que atende todas essas áreas. E por que eu estou mostrando isso? Porque é uma área que tem que cuidar de todas as demais áreas. Geralmente, 95% das pessoas estão em outras áreas e 5% está em TI. Então, 5% precisa suportar, atender os outros 95%. Eu quero que vocês tenham isso na mentalidade de vocês, porque isso está linkado a um dos erros que eu vejo dentro das empresas. O segundo erro muito comum, o primeiro é entender a abrangência do BI, o segundo é ilhas de informações. Eu ouço esse jargão há anos, desde 96 que eu ouço isso daí, as famosas ilhas de informação. E até hoje é muito forte, eu diria que hoje é maior ainda. Então o que significa isso? Significa que cada um faz a sua iniciativa e ninguém sabe o que está acontecendo. Então vou dar um exemplo clássico que acontece com o Power BI. O cenário típico do Power BI é a pessoa vai lá, faz o download do Power BI Desktop, assiste alguns vídeos do YouTube e faz o primeiro dashboard. Adivinha em cima do quê? Do Excel. Porque o mundo dessa pessoa é o Excel. Ela trabalha e faz tudo no Excel. Então a pessoa, o primeiro acesso vai ser a base que ela mesmo gerou com o Excel e que ela conhece, e ela vai acessar essa base e vai fazer o primeiro dashboard do Power BI. E faz a apresentação, as pessoas se encantam, ela fez tudo isso sozinha, muitas vezes por iniciativa própria, e aí corre atrás de um treinamento. E começam as melhorias, A pessoa vai lá, começa a entender mais como funciona o Power BI, começa a colocar mais funcionalidades, começa a integrar várias planilhas. Aquela planilha que ela tinha uma por cada mês, ela começa a acessar todas, criar uma base de dados, começa a fazer publicação dessas informações. E isso está diretamente relacionado ao sucesso do Power BI hoje em dia. O Power BI ele ficou muito famoso porque ele realmente fez que aquele self-service tão conhecido no BI se realizasse para as áreas de negócio. Ela faz tudo isso muitas vezes sem nenhuma orientação, simplesmente sozinha, acessando alguns vídeos no YouTube com algumas iniciativas próprias e já consegue gerar alguns resultados. Mas isso cria o outro lado da moeda, que por desconhecimento, muitas vezes do conceito do BI e de uma orientação mais adequada, a pessoa começa a utilizar o Power BI como um substituto do Excel. E o que significa utilizar o Power BI como substituto do Excel? Você começa a tratar o Power BI exatamente como o Excel, ou seja, compartilhar os arquivos do Power BI com outras pessoas, a compartilhar na web de forma pública muitas vezes, criar várias versões do PBIX. Agora imagina este cenário. Isso que eu estou falando é o exemplo daquela pessoa financeira, que é desta área. Ela está numa iniciativa própria, está aqui no financeiro. Agora imagina se tem uma pessoa da área comercial que está fazendo a mesma coisa. Por iniciativa própria, ela
instalou o Power BI, começou a acessar os dados das planilhas comerciais e a criar suas próprias versões aqui, dos seus relatórios. E esta também começa a fazer isso de outra área, da área de recursos humanos. E aí você começa a criar o que nós chamamos de ilhas de informação. E sabe aquela área que atende todas as demais, chamada TI? Ela nem sabe que isso está acontecendo, porque ninguém falou com ela. Já viu o tamanho do problema, né? Isso está diretamente relacionado ao nosso terceiro erro, que é a falta de cooperação. O que eu quero dizer com cooperação? Eu tenho aqui minha área de TI. São aqueles 5% que atendem os 95%. Todo mundo começou aquelas iniciativas individuais, isoladas, e ninguém falou com TI. Por várias razões. Muitas vezes TI ainda, infelizmente, é visto como uma área que você pede uma coisa e a pessoa demora muito tempo para te atender. Ou seja, não te atende do jeito que você gostaria. E muitas vezes as pessoas se esquecem que TI tem uma equipe muitas vezes reduzida, limitada, com budget limitado e com preocupações talvez naquele momento mais importantes, como deixar a operação rodando, como não deixar o RP cair, ou como não deixar a sua internet cair, toda a parte de infraestrutura, ou dando suporte a softwares básicos, né? E ele não tem as pessoas, a estrutura, nem os especialistas para te atender com outras coisas. Isso não significa que você não deva envolvê-los no BI. Então, se você está começando com o Power BI, é muito importante você considerar esse link. Por quê? Porque no conceito, o BI tem dados, tecnologia e conhecimento das áreas de negócio. Eu preciso disso para fazer que as coisas funcionem adequadamente. Agora eu vou te dar algumas sugestões de solução. Eu criei 3 cenários, tá? O primeiro cenário é aquela empresa que ela não tem TI. Isso não é nenhum absurdo hoje em dia. Muitas vezes está tudo em nuvem. Você tem um RP em nuvem, você tem seu SRM em nuvem, entendeu? Ou parte está aqui, ou parte está lá, você tem suas planilhas com as metas, tá? E é tudo terceirizado. A pessoa não tem TI. Então você quer trabalhar com Power BI? Ótimo, você já começou a trabalhar, não tem problema. O self-service não é o problema, o self-service é o diferencial do Power BI. Então o que você tem que fazer? Procurar ajuda especializada. Procure uma consultoria. Não com conhecimento em Power BI, com conhecimento em Business Intelligence e de preferência com implementações em Power BI. Porque é muito mais abrangente do que a ferramenta. Então, minha sugestão é, cenário A, não tenho TI, terceirize, procure uma ajuda especializada, tá bom? Você vai ter um outro fornecedor que vai te ajudar com BI e vai traçar o melhor caminho para você e vai considerar o self-service dentro da estratégia. Nunca se deve tirar o self-service. O self-service é o grande diferencial. O objetivo sempre foi dar autonomia para as áreas de negócio. Cenário B. Eu tenho TI, mas aqueles 5% trabalham, tá cheio de serviço. Eles trabalham, entendeu? Para resolver problemas de infraestrutura, resolver problemas de software básico, entendeu? Problemas de segurança. E eles não têm um especialista em banco de dados, eles não têm um especialista em segurança, eles não têm especialistas, eles têm um time que a gente chama de full stack, né? É um time que tem várias habilidades, né? É uma pessoa que tem várias habilidades, mas dificilmente uma pessoa que tem muitas habilidades, ela é totalmente especialista em uma habilidade. Ela conhece bastante de tudo, né? Mas não significa que ela é super especialista em todas elas. Tá? Então é muito comum isso em empresas médias. Bem comum. Qual a minha sugestão aí? Minha sugestão é terceirize novamente. Você está com a iniciativa de fazer, de utilizar o Power BI para a empresa da forma adequada.
chame uma pessoa, uma equipe, uma consultoria especializada nisso. Eu tenho uma consultoria especializada nisso, mas existem muitas no mercado, mas você precisa considerar isso para que você faça o caminho correto. E sempre pense na autonomia. Ter uma empresa terceirizada que te ajude não significa que você tenha que depender dela. Nunca, né? Você não precisa depender, mas ela vai te dar o caminho, ela vai te mostrar realmente os resultados rápidos que você precisa, vai organizar, vai estruturar e vai compartilhar o conhecimento para que a área de negócio e a área de TI, né, tenham subsídios para que eles possam andar sozinhos depois. Então, isso é muito importante. E geralmente empresas de porte médio têm essa característica. E tem empresas maiores. A empresa maior já tem uma estrutura de TI mais robusta. Então, além da infraestrutura do software básico, eles têm especialistas em segurança, em banco de dados, inclusive especialistas no próprio ERP ou no próprio CRM. Então, se essa empresa grande ela está começando e ela não tem uma estrutura de business intelligence, então é hora de novo, chamar uma consultoria especializada para que ela crie o caminho para esse tipo de empresa que está num outro nível de maturidade de análise de dados, muitas vezes, né? E faça o direcionamento e um planejamento para que ela possa não só ter os resultados rápidos que ela espera, né, mas principalmente também de criar o que nós chamamos de centro de competência ou centro de excelência. Ou seja, um grupo de pessoas da própria empresa que vão conseguir expandir a inteligência de negócio para outras áreas. Vocês viram a importância da cooperação, áreas de negócio com tecnologia da informação? Isso é fundamental. E peça ajuda de especialistas. Se você tem um problema no coração, você vai num cardiologista. Então é assim que funciona. E a minha mensagem é a seguinte: você que está começando, meus parabéns. Né? O fato de você já ter essa iniciativa é fantástico. Tem uma frase que eu gosto muito quando você vai aprender DAX. Né? DAX é simples, mas não é fácil. O Power BI é isso. O Power BI é simples, mas não é fácil. Especialmente se você pensar no contexto empresarial. E o Power BI é uma ferramenta para empresas. Então pense estrategicamente e haja taticamente. De uma forma simplificada, comece pequeno, como você está começando, olhando para a sua área, mas não olhe só para o seu umbigo. Chame a área de TI e pense, tenha uma visão a médio e a longo prazo e ações a curto prazo. Mas já pensando onde você pode chegar. E você não faz isso sozinho, ninguém faz nada sozinho. Como que ficaria aquele cenário de ilhas de informação que eu comentei no início, né? Que foi o primeiro ponto, né, que eu comentei com vocês. Ou melhor, foi o segundo, né? Você faz o download do Power BI Desktop, você assiste os vídeos, faz o seu primeiro dashboard, faz o treinamento, fala com o TI depois. Depois de entregar o seu primeiro, já tem aquele negócio, já sabe que o caminho, né? Tá contente com a ferramenta, né? Dê o seu próximo passo. Seu próximo passo é dentro da empresa. Fale com o TI, tá? Você não precisa fazer um projeto corporativo, não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente direcionar. Uma iniciativa dessa pequena pode economizar no futuro não só um retrabalho enorme de refazer toda a parte de integração, de refazer todos os dashboards, mas principalmente danos como a parte de segurança de informação. Que nesse momento ninguém pensa, né? O pessoal vai publicando e pronto. Então, nesse momento, fale com o TI, faça um plano. De novo, um plano com uma implementação tática, mas com uma visão estratégica. Resultado disso, que eu vejo quando acontece isso. Primeiro, você expande rapidamente. Por quê? Porque foi implementado do jeito certo. Então, você está com a ajuda dos profissionais. É como se você for correr. Se você vai correr, você vai... Primeiro, vai no nutricionista, depois você vai fazer um check-up geral, você vai fazer tudo isso, né? Cuidar da alimentação, ver como que está o teu corpo,
fazer um plano, um treino certinho para que você possa alcançar a sua meta. Tem vários profissionais envolvidos te ajudando com isso. Consequentemente, o resultado é mais rápido, é mais consistente, é mais seguro e sem perder o principal, que é a autonomia. Tudo começou por causa da autonomia, de você poder resolver os seus problemas, tá? E você vai perceber que o resultado disso vai ser o que eu chamo de resultados fora da caixa, que são os insights, né? Que realmente acabam transformando o jeito que você analisa as informações da empresa. Você vai perceber que aquela visão de planilha que você tinha não vai só para um gráfico bonitinho, não é isso. É muito mais do que isso. É para você descobrir aquilo que você desconhecia. É o desconhecido, né? E muitas vezes o desconhecido é o que traz novas oportunidades ou economiza dinheiro na sua empresa. Então, pessoal, faça uma avaliação antes de começar a fazer as coisas. Peça ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinho. Principalmente quando a gente fala de empresas. E esse é o contexto do Power BI hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha. Deixa nos seus comentários se tem sentido o que eu falei para você. Compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal e até a próxima.